Olá a todos, sejam muito bem-vindos à Vieira do Minho TV. Hoje connosco temos o Dr. Carlos Branco, o novo presidente da Associação de Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, que tomou posse no passado dia 12 de julho, e vamos estar aqui hoje um pouco à conversa para perceber qual é a sua missão e o papel que vai ter nos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Olá, muito prazer, Sr. Dr. Carlos Branco, é um prazer tê-lo aqui connosco. Eu gostava que começasse por falar um pouco de si, de onde é que veio e o que o trouxe à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, para que os veirenses possam conhecer um pouco mais de si. Muito bem. Antes de mais, agradecer naturalmente a todo o auditório, a todos os que veem e ouvem a Vieira do Minho TV, a saudar os nossos imigrantes que estão lá fora e que sentem a nossa terra, a Vieira do Minho, com muito carinho, que a sentem no coração. Para eles também uma palavra de amizade. Saudar naturalmente todos os nossos associados, toda a comunidade do Corpo Ativo, bombeiros, e de uma forma geral toda a comunidade vieirense. E agradecer também à Vieira do Minho TV o amável convite que me formulou para poder fazer esta entrevista neste local aprazível e ao mesmo tempo significativo, que é a marca da nossa Associação Humanitária, a nossa casa da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho. Eu acho que não haveria local mais indicado que este, que é o local, digamos, da operacionalidade, onde as coisas acontecem, para podermos aqui, em direto, aqui no real, podermos efetivamente passar uma mensagem e poder dar uma palavra a todos os que nos veem e que nos ouvem. Sr. Dr. Carlos, você é oriundo de Vieira do Minho, nasceu aqui, conte-nos um pouco da sua história. Acho que os vieirenses gostavam de saber as suas origens. Ora, falar de mim é um pouco suspeito, fazer epopeia da minha própria personalidade. Sim. Mas você é aqui de Vieira do Minho? Eu sou filho da terra, de Vieira do Minho. Depois, evidentemente, estive fora, estudei, alguns anos estive fora de Vieira do Minho. E qual é a sua ligação a esta casa, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho? Sobretudo é a causa que nos move. É uma causa muito nobre, a causa da proteção, a causa do socorro às pessoas que dele necessitam, estando em condições aflitivas, seja no que concerne à questão da emergência médica, quer seja na questão dos incêndios ou noutro tipo de cataclismos. Evidentemente que esta causa é uma causa muito nobre, e é isso que me move a mim, que move os meus colegas para esta causa, porque todos nós, de facto, temos muitos afazeres em termos da nossa vida profissional, somos pessoas muito ocupadas, mas quando nos lançam este desafio, nós não podemos ficar, de facto, alheios a este desafio e a esta responsabilidade social, que é podermos colaborar com a nossa terra e com as causas nobres das associações, neste caso, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários. Ainda bem que o Dr. Carlos tocou nesse ponto. Acho que era uma coisa que também seria muito interessante aqui conversarmos, que seria o que é que o motivou a aceitar este desafio, que é presidir, como foi falado na tomada de posse, na cerimónia de tomada de posse, a maior instituição de Vieira do Minho. O que é que levou a aceitar este desafio, sabendo das dificuldades existentes que mais à frente vamos conversar? Tentando ir ao encontro da sua questão e também respondendo à segunda parte da questão anterior que não respondi. Portanto, eu sou formado na área social, a minha formação de base é serviço social, portanto há aqui uma componente, digamos, humano-social na minha formação de base. Depois, entretanto, também o meu percurso académico tem no âmbito da geriatria e da gerontologia social, e a minha vida tem sido toda, em termos profissionais, dedicada às questões sociais. Também estou ligado em termos de voluntariado a um projeto que é a Comissão de Proteção ao Idoso da região norte, ao qual faço parte, sou presidente também da direção. Portanto, a minha vida é uma vida ligada às causas sociais, mesmo tendo um projeto privado, não deixa de ter uma componente social, e nessa medida eu posso dizer que a minha vida tem sido de facto dedicada às causas sociais.
a minha adesão a este projeto são duas ordens de razão ou de razões que estão basicamente na origem desta minha adesão. Primeiro, de facto, esta componente, esta formação que eu tenho e, digamos, esta inclinação quase natural para servir e para as questões humanas e sociais. Depois também, e uma necessidade que estava presente na ordem do dia. Todos sabemos que a partir de outubro, novembro, a antiga direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho, presidida pelo Sr. Padre Albino Carneiro, manifestou desde logo a não disponibilidade para continuar o seu projeto, para continuar à frente dos destinos desta associação. Depois já estavam, de facto, em 2 mandatos, estavam numa fase já que queriam entregar e, naturalmente, não aparecendo ninguém, que esta é a verdade, temos que assumir aqui que não apareceu outra qualquer equipa para a direção. Naturalmente, fui sensibilizado e muito sensibilizado, porque eu inicialmente não estava de facto vocacionado, não estava disponível para esta tão nobre missão, porque eu sei que é uma missão muito difícil, muito ambiciosa. Eu tinha outros projetos e inicialmente não aderi à iniciativa. Mais tarde, sentindo que de facto havia um déficit democrático, que havia um déficit de participação ao nível da organização, que ninguém aparecia para assumir a gestão desta instituição. Fiquei sensibilizado e como cidadão de Vieira do Minho, que sente Vieira do Minho com o coração, eu próprio tive de tomar uma iniciativa e decidir, de facto, reunir equipa. Também devo dizer que me encorajou muito a partir do momento em que contactei os colegas de direção e dos outros órgãos sociais. Estamos a falar de pessoas também muito ocupadas, mas com já provas dadas à comunidade, pessoas com valor muito importante na comunidade, quer em termos profissionais, quer em termos daquilo que representam na vida social e naquilo que representam para a sociedade. E ao sentir esta adesão, ao sentir que de facto as pessoas gostavam dos bombeiros e que acarinhavam este desafio, eu próprio fiquei muito entusiasmado e apresentámos naturalmente a nossa candidatura no processo eleitoral. Não havendo outra lista qualquer, acabámos por ser eleitos, embora de forma unânime, mas devo dizê-lo também com déficit democrático, porque as pessoas que votaram foram muito poucas. Estamos a falar de um universo de 4.000 e poucos sócios e pouco mais de 2 dúzias de pessoas votaram, portanto, estamos a falar sempre do mesmo, estamos a falar, de facto, uma falta de iniciativa. Uma falta de iniciativa, um certo desinteresse, um certo alheamento, que me entristece a mim, entristece os colegas de direção, dos órgãos sociais, e que nós queremos deixar aqui um apelo muito vivo. Aliás, o nosso compromisso é de facto, mudarmos este paradigma, mas para isso temos de ter quem nos ajude e temos de ter as pessoas ao nosso lado. Queríamos realmente mudar esse status quo deste déficit de participação, que eu, aliás, também já acabei por referir aqui na tomada de posse e também nos órgãos de comunicação social, que é um pouco a prática, se quisermos, das instituições de Vieira do Minho. Eu pertencia a outro tipo de organizações sociais, designadamente a Santa Casa da Misericórdia, e o também mesmo sentiu essa falta. E o mesmo problema verifica-se também ao nível das outras instituições. Verifica-se um déficit de participação. As pessoas não participam das assembleias, não participam nas atividades, o que é de facto até controverso, um certo paradoxo, quando precisamos das entidades, das instituições, e esta em particular dos bombeiros, que é uma instituição muito pronta pelo seu leque de intervenção. Ainda por cima, as pessoas, quando se referem aos bombeiros, referem-se de uma forma carinhosa, de uma forma afetuosa, e depois é um paradoxo, depois não aparecem nas reuniões, não aparecem nas assembleias. Depois, quando se trata de pagar cotas, também sabemos que há uma certa distância, há pessoas
que raramente vem a Vieira do Minho, que não tem transportes. Estamos a falar muito um grupo de idosos também que não tem possibilidades de o fazer pessoalmente, por meios próprios. Nós percebemos tudo isso, mas eu acho que era de alterarmos um bocadinho este paradigma e virarmos um bocadinho a página, porque nós precisamos da população, precisamos da comunidade e a comunidade também está connosco. Eu sei que está, falta aí qualquer coisa. Dr. Carlos, ainda bem que chegou a esse ponto, gostava de lhe perguntar, a associação, os órgãos sociais não são só formados por uma direção, tem um Conselho Fiscal, tem uma Assembleia Geral, é uma equipa em todo. Gostava de saber qual foi o seu método, como nós sabemos, da construção da sua equipa, que é uma equipa muito abrangente, de vários quadrantes da sociedade vieirense, e como também falou do pouco interesse, do pouco apoio que a comunidade vieirense muitas vezes atribui aos bombeiros e outras associações e outras instituições, pretendeu com esta abertura mais ampla da sua equipa, dos órgãos sociais, também conseguir captar mais apoio da sociedade vieirense? Eu agradeço a questão, que é muito pertinente. De facto, a minha preocupação foi, desde logo, constituir uma equipa representativa. Evidentemente, nós estamos em Vieira do Minho e, como falávamos, há um certo déficit de participação também e depois também não há muitas pessoas que estejam disponíveis para participar em órgãos sociais das instituições. Desde logo, sentimos alguma dificuldade, naturalmente, mas a ideia principal nisto tudo, primeiro, encontrar aqui um grupo de pessoas que fosse heterogéneo em termos profissionais, que nos pudesse aportar conhecimento das várias áreas de intervenção de uma forma interdisciplinar, e isso conseguimos-lo. Nós temos pessoas ligadas à área jurídica, temos pessoas ligadas à área social, temos pessoas ligadas à comunicação, temos pessoas ligadas à proteção civil. Nós honra-nos muito termos um elemento que foi o segundo comandante distrital de Braga, nos nossos órgãos sociais, e que aderiu prontamente à nossa equipa. Nós temos pessoas ligadas à Igreja, que tiveram funções de responsabilidade na Igreja, que foram ciprestes. O caso do nosso Presidente, que muito nos preza e que muito honramos, o seu Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Padre Alcino Xavier Dias. Nós temos pessoas, de facto, com valor incrível. Nós acrescentamos muito valor à nossa proposta. Nós temos uma equipa interdisciplinar, se quisermos. Depois também, uma coisa muito interessante, também uma equipa intergeracional. Temos pessoas mais jovens, temos pessoas de meia idade, temos pessoas mais velhas. Eu julgo que também isso é representativo e acaba por funcionar muito bem. Por um lado, o entusiasmo, o empreendedorismo dos mais novos, mas também, por outro lado, a sensatez, o equilíbrio, a responsabilidade dos mais velhos. Eu julgo que esta equipa tem, de facto, umas condições fantásticas para poder desenvolver o meu trabalho e para prestar um serviço de excelência à comunidade. Depois também procurámos uma coisa que foi a tal representatividade, ter pessoas de vários pontos do concelho. Porquê? Porque sabemos que Vieira do Minho é um concelho geograficamente muito disperso, naturalmente que tem de ter a participação da junta de freguesia, da igreja, de todas as organizações dos baldios, de todas as organizações governamentais e não governamentais, e procuramos efetivamente aglutinar em torno deste projeto várias pessoas do concelho. E procuramos também, porque temos uma outra unidade, e é preciso dizê-lo, que nos é muito cara e que nós vamos procurar também afirmá-la no panorama daquilo que é a nossa intervenção, aquilo que é a intervenção da Proteção Civil, que é o quartel dos bombeiros de Ruivães. E nós procuramos também, logo já com a feitura da nossa lista, encontrar também os elementos necessários também para acompanhar também este desenvolvimento, naturalmente, e fazer a ponte, porque naturalmente temos um comando, que é um comando muito atento, muito responsável e muito eficaz, mas também
com esta ponte e com estes elementos que fazem parte da direção, mas que vamos definir, ou já definimos até, aqui uma área de intervenção que é o equipamento de Ruivães, portanto o quartel de Ruivães, eles vão ficar, digamos, com essa área de responsabilidade afetada à direção. Portanto, eu julgo que foi tudo pensado ao pormenor. E aí é que eu acho que é o sinal que demos e que estamos para dar. É mostrar que estamos de peito aberto, de coração aberto, e que estamos aqui, que não há pruridos em relação a nada. Nós estamos cá com um único objetivo, promover esta instituição, colocá-la na agenda da solidariedade e fazer dela, de facto, uma instituição que otimize todos os recursos e que responda da forma mais eficaz possível aos anseios da população. Esse é o nosso objetivo. Mas penso que isso que vai ser conseguido, até porque temos uma equipa maravilhosa, temos um corpo ativo muito bem formado, temos vindo, aliás, a fazer referência disso em todos os órgãos de comunicação social, aqui mesmo na tomada de posse. Nós temos uma equipa maravilhosa, jovens, escolas que assumiram agora novas funções, temos bombeiros mais séniores, temos outros que já são assalariados, já com uma vertente profissional, porque quer queiramos, quer não, este tipo de instituições também já exige um certo profissionalismo. Não é como antigamente, que havia um incêndio ou que havia um problema qualquer, de uma emergência médica e não havia especialização, iam todos a monte e fé em Deus para correr um problema qualquer. Hoje não, hoje de facto julgo que temos as equipas muito bem formadas. Eu acho que é um descanso até para os vieirenses e para quem nos visita. Somos um concelho muito vocacionado para o turismo. Temos aqui o Jerez ao lado também, igualmente um concelho já com uma tradição também em termos turísticos muito forte. Eu julgo que também é um descanso para quem nos visita saber que há aqui uma corporação com uma capacidade de intervenção enorme e que confere de facto uma segurança e uma certa tranquilidade a quem nos visita. Por isso, o parque automóvel também está bem equipado. Temos aqui naturalmente fragilidades que vamos ter que resolver no futuro. Temos aqui algumas viaturas que precisam realmente ser renovadas e precisam, mas com tempo, vamos ter que definir aqui prioridades porque as necessidades são muitas e não podemos abarcar todos os problemas de uma só vez. Temos que agora fazer um diagnóstico, que é isso que estamos a fazer nesta fase ainda, um diagnóstico muito aprofundado, muito rigoroso, ouvindo todos os stakeholders da instituição, perceber quais são as preocupações do corpo ativo. Já reunimos com os bombeiros, já reunimos com o comando, já reunimos com as entidades, digamos, privilegiadas da comunidade, que conhecem a realidade, conhecem o trabalho dos bombeiros, para nos darem inputs, para nós podermos, de facto, elaborar este diagnóstico, para depois, a partir daí, definirmos um conjunto de estratégias, um conjunto de pistas de intervenção, para podermos atacar as principais prioridades e podermos sair e com um projeto de comunicação também para a comunidade e levar às pessoas, levar à comunidade também aquilo que vão ser os nossos próximos objetivos e aquilo que vão ser as nossas principais ações prioritárias. Dr. Carlos, no seu discurso de tomada de posse, começou e iniciou dizendo que se iniciaria uma nova etapa na vida da associação. Já nos explicou aqui um pouco do papel que estão a começar a fazer nesta questão de apreciar a situação, de analisar a situação em que a associação se encontra. Qual é a estratégia e qual é o plano e o que é que queria dizer com esta expressão, uma nova etapa na vida da associação? Qual é o seu plano para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira do Minho? Muito bem. A primeira questão prende-se precisamente com aquilo que vimos a referir, que é de facto, ao sentir, isso não foi preciso ter entrado na direção da Associação Humanitária dos Bombeiros para perceber que efetivamente havia aqui um déficit de percepção. Eu quando falo de facto em virar a página, em mudar de paradigma, é de facto haver aqui um projeto de compromisso, de corresponsabilização,
nós, não basta termos uma equipa motivada, termos uma equipa da direção motivada, que está de facto numa fase, eu diria até de um entusiasmo incrível. Não basta ter os órgãos sociais motivados e prontos a dar o seu melhor. Não basta ter o corpo ativo bem formado, um comandante com uma capacidade operacional imensa, com uma dedicação extrema aos seus bombeiros, e depois haver aqui este fosso com a comunidade, haver este fosso de articulação com aquilo que são os associados e com a comunidade em geral. Eu, quando falo, de facto, em mudar de paradigma, é deixarmos para trás todas as tricas, deixarmos para trás todos os disses que disses, deixar para trás aquilo que não interessa, aquilo que é lateral aos bombeiros, e de facto focarmos num objetivo que é, de mãos dadas, os agentes da comunidade, sejam governamentais, não governamentais, as juntas de freguesia, a igreja, os cidadãos individuais, todos nós, os próprios bombeiros, estarmos de mãos dadas, numa atitude de encarar o futuro, com um amor enorme aos bombeiros, e podermos dar a dignidade que eles merecem, criar as condições e darmos de facto um novo elan, reforçar a posição desta gente que às vezes tem necessidades que a população julga que nem conhece, e que querem sair com toda a dignidade, mas que às vezes têm limitações. Nós vamos comunicar, que tem limitações incríveis. A maior parte das pessoas não conhece as limitações que esta gente que aqui está, que faz o seu melhor, que está dedicada a esta causa, mas que depois, por questões pormenores, ou que lhe falta um equipamento individual, ou porque as ambulâncias têm problemas de manutenção, ou isto ou aquilo, e que acaba por bloquear e limitar a nossa ação. Portanto, e aquilo que nós, desde logo na tomada de posse, prometemos, é que iríamos melhorar as condições operacionais dos bombeiros. E ao melhorarmos as condições operacionais, naturalmente, temos de estar imbuídos deste espírito. E este espírito é um espírito de colaboração que tem que ser um espírito de colaboração inexcedível, porque isto é de todos. Entendo. É da população, é de todos. Nós, é como falámos, os colegas da direção, nós vamos estar cá um mandato. Nós estamos de passagem, mas os bombeiros vão se perpetuar. As pessoas passam, mas a instituição fica. Fica. E não é o Carlos Branco que está agora, ou não era o antigo presidente. Nós somos o rosto temporário de uma determinada situação. Mas é preciso perceber-se que as organizações, as associações humanitárias, perduram no tempo. Portanto, as pessoas quando estiverem a colaborar para os bombeiros, não estão a colaborar para a direção, estão a colaborar para a instituição. Para a instituição e para si próprias, que é um bem comum, é um bem para nós próprios. Portanto, é este espírito que nós, de facto, queríamos imprimir e queríamos que fosse muito acolhido e que fosse, de facto, muito aceito e do coração, que fosse realmente muito abraçado, que é um desafio muito importante para nós. Dr. Carlos, agora que fizemos uma abordagem inicial, percebemos a missão da sua direção e o seu papel e o que pretende para esta casa, gostava de conversar mais sobre as situações de fundo. Nomeadamente, gostaria de começar por que desse que elucidasse quem nos está a ouvir e a ver lá em casa sobre, por exemplo, a situação operacional dos bombeiros. Qual é a situação atual da operação dos bombeiros? A nível de equipamento, recursos humanos, estão capazes ou há necessidades? Eu diria que neste momento a corporação, dada a dimensão do Conselho, naturalmente, e para a dimensão, de facto, em que se inscreve esta corporação, eu diria que estão prontos a atuar sem dificuldades, com aquilo que é essencial, com aquilo que é indispensável ao socorro das vidas humanas, àquilo que é a emergência médica num quadro de uma intervenção qualificada, com os técnicos necessários para poder intervir e com os equipamentos necessários e adequados a essa intervenção.
E já o mesmo acontece em relação a incêndios, outro tipo de sinistros que possam ocorrer. Estamos preparados dentro daquilo que é, digamos, a normalidade, daquilo que são as ocorrências. Eu julgo que estamos preparados para intervir e desde já quero deixar toda a população descansada em relação a essa problemática. Evidentemente que há aqui sempre margem para melhorar. Se nós quisermos uma intervenção mais pronta, se nós quisermos, estar, digamos, na vanguarda daquilo que são os serviços de saúde, daquilo que as condições de transporte, aquilo que são as condições humanas também para poderem prestar o atendimento que é necessário, evidentemente que não podemos parar e temos de fazer aqui algum investimento no sentido de apetrechar também, esta corporação. Eu quando falava há pouco das viaturas, por exemplo, nós temos aqui 4 ou 5 viaturas que estão completamente, já não estão operacionais e que nós vamos ter de pensar seriamente. Já foi um caso que o Sr. Comandante nos apresentou já em reunião e vamos ter novamente reunião na próxima sexta-feira para analisar com maior detalhe este tipo de questões que se prendem de facto com as necessidades do corpo ativo. E de facto aquilo que se vem a revelar é que há necessidade de tomar aqui uma iniciativa. Das duas uma, ou optamos por recuperar estas viaturas, naturalmente acarretando custos muito, muito elevados, e não sabemos se justifica ou não, até porque temos agora uma nova realidade, não é? Nós temos agora a realidade do Covid, não é? Em que até aqui, como sabem, mesmo o transporte de passageiros não urgentes para fisioterapias e etc., para hemodiálise e outro tipo de serviços, era otimizado e poderia, por exemplo, uma viatura poderia levar 3 ou 4 ou 5 passageiros. Agora não. Hoje, de facto, com as restrições que temos da Direção-Geral de Saúde, e muito bem, por força desta contingência do Covid, hoje praticamente temos as mesmas viaturas, mas com menos capacidade. Que em termos de custos representam o mesmo, gastam o mesmo em termos de manutenção, de gasóleos, os recursos humanos são os mesmos, mas depois só podem transportar um único doente. Ora, evidentemente que toda esta situação vai ter que ser analisada com critérios técnicos e racionais, do ponto de vista da gestão, para percebermos se vale a pena ou não abater ou vender, alienar estas viaturas, que já estão completamente inoperacionais, estão obsoletas, para, com as verbas que elas renderem, podermos, de facto, investir em equipamento mais atualizado, mais operacional, mais moderno e que se, de alguma forma, ajuste a esta realidade também do Covid. Quando temos, de facto, viaturas que gastam 14 ou 15 litros de gasóleo aos 100 e podemos ter uma viatura agora de 4 lugares ou 5 que permite uma cadeira de rodas e que pode levar 2 pessoas e que gasta 5 litros aos 100 km e que vai representar, do ponto de vista da manutenção, custos muito inferiores, é evidente que nós vamos ter que ponderar sobre isto tudo. Mas é como digo, nós vamos de uma forma exaustiva analisar situação a situação, perceber, fazer um estudo aprofundado, para depois termos a partir daí, digamos, uma perspectiva daquilo que vai ser a nossa intervenção em relação às questões operacionais. Mas também sei, em relação aos equipamentos, posso dizê-lo aqui com frontalidade, estamos a precisar. Eu fui visitar estes dias o depósito de fardamento e, com tristeza minha, fiquei a perceber que os nossos bombeiros não têm uma farda para vestirem, uma farda nova. Um bombeiro que, pela primeira vez, assuma funções, não tem uma farda para vestir nova. Tem que vestir, não temos pruridos nem problemas em relação a isso. Tem que vestir fardas que já vêm da Suíça, que vêm da França,
já são usadas, que já estão aqui não sei há quantos anos. Não é que eles se interessem, o problema não é esse. Mas é a qualidade. É a qualidade e a dignidade que também temos de dar ao ato. Se queremos pessoas motivadas, se queremos apostar nas classes jovens, se queremos apostar nas camadas jovens, se queremos apostar no espírito de voluntariado dos nossos jovens, se queremos, também lhe temos que dar uma dignidade. E é essa dignidade que eu vou procurar e dê o que der, e vamos esforçar, eu e a minha equipa, e estamos muito motivados para isso, estamos apostados nisso, de poder dar a esta gente, que bem basta o sacrifício que fazem nestes dias, em determinados momentos da vida, estarem a correr riscos por força das situações que no dia-a-dia se confrontam, bem basta isso, mas que pelo menos tenham a dignidade e tenham o reconhecimento da população. E é para isso que nós nos vamos debater sobre isso, e é sobre isso que nós vamos apelar à comunidade e vamos querer que de facto as pessoas se identifiquem com esta nobre causa que são os bombeiros e que são os nossos bombeiros. Dr. Carlos, ainda dentro da parte operacional, a associação é composta por este quartel que aqui se localiza e uma secção, um edifício com capacidade em Ruivães. Qual é a situação desse edifício e dessa unidade neste momento e quais são os planos desta nova direção para essa unidade? Ora, o quartel de Ruivães, neste momento, até era um posto avançado. O que é que significa um posto avançado? Posto avançado, nós estamos agora a entrar nesta dinâmica ainda da gestão e eu confesso, e com toda a humildade, não tenho problema nenhum de assumir, não sou propriamente um homem dos bombeiros que venha já de há longos anos, com experiência, portanto ainda estamos a entrar nestas nomenclaturas, em todas estas problemáticas, portanto, e perdoem-me se efetivamente não houver, se houver aqui algum lapso em termos desta... Isto resume-se basicamente ao número de operacionais que estão afetos à unidade. Muito bem. Neste momento é um grupo muito restrito, que está efetivamente que está alocado a esta realidade. Agora, entretanto, com as novas escolas e com as possibilidades que temos agora de ampliar, digamos, a intervenção e alocarmos o maior número de recursos humanos, vamos conseguir efetivo dar uma maior dignidade àquele quartel, porque é preciso dizer-se que aquele quartel cumpre de facto uma posição muito estratégica, muito importante. Estamos a falar num extremo do concelho, para chegar àquele ponto do concelho e àquelas áreas limítrofes. Para quem não conhece o concelho, estamos aqui a falar, sabemos que os telespectadores da Vieira do Minho TV já é vasto já o leque de telespectadores que não conhecem, e que podem não conhecer porventura a realidade geográfica de Vieira do Minho. Só para terem noção, para chegar daqui com uma ambulância a Ruivães, portanto que é o local onde está instalado esse equipamento, estamos a falar à volta de 30 minutos para lá chegar uma ambulância. E depois, se essa ambulância, se for um caso de emergência médica que tenha de fazer logo em continuidade, se tiver de fazer interface logo com o hospital central, estamos a falar mais 40 minutos de deslocação até Braga. Ora, evidentemente que para de alguma forma agilizarmos e para podermos aqui dar um socorro mais pronto e mais adequado às realidades, evidentemente que essa é uma prioridade que nós não vamos regatear esforços, esta direção, e vai estar apostada em prestar o apoio e dar as condições necessárias para que realmente se possa prestar um serviço de proximidade com toda a dignidade e de alguma forma esbater aquilo que são as assimetrias regionais. Nós já somos um concelho, Vieira do Minho, um concelho já por si com muitas assimetrias. A própria sede já tem as suas assimetrias próprias, mas depois as freguesias e naturalmente esse extremo do concelho acaba por ver essas assimetrias ainda mais aumentadas. E o nosso propósito é, de facto, dentro daquilo que é possível, não quero estar aqui com grandes promessas, porque aquilo que nós, de facto, o nosso compromisso é melhorar aquilo que for possível melhorar, naturalmente dentro daquilo do quadro
do quadro financeiro, que são receitas correntes e daquilo que os apoios que temos das próprias organizações das próprias organizações públicas e naturalmente privadas, para podermos naturalmente fazer face às despesas correntes. Portanto, não estamos aqui com grandes promessas, mas a promessa que fazemos aqui é que fazemos um ponto de honra de dignificar aquele quartel e de lhe dar o máximo de dignidade possível, porque de facto cumpre uma função social, uma função nobre, ao dar aquela cobertura àquela área e de uma forma também muito profissional, como faz, que temos lá um grupo realmente de gente muito qualificada e muito operacional.